Você é geóloga, né? Sim. Você é formada na UNB por geologia. Eu queria aproveitar essa sua formação para te perguntar uma coisa bastante específica. Você acha que a política de terras raras, que hoje está sendo pensada no Brasil, deveria passar pela criação de uma estatal? Essa é uma boa discussão. Eu, por acaso, sou geóloga, que eu brinco de quebradora de pedra, e no meu mestrado e também nas minhas orientações, eu trabalhei com granitos da região norte de Goiás, também no norte do Mato Grosso, e de norte de Goiás são granitos são essas rochas agora que estão sendo exploradas para terras raras, Certo. que a gente na época estudava com outro objetivo, com o objetivo de entender a origem e de estudar estanho, porque são granitos que a gente chama de estaníferos, com estanho, né? E eu tenho participado de debates, inclusive no Congresso Nacional, sobre os minerais críticos e as terras raras. Eu acho que a discussão é muito maior do que a discussão de criar ou não empresa, né? O próprio governo apoiou o projeto que foi aprovado na Câmara, que está no Senado. Por que eu estou falando isso? Nós hoje temos algumas empresas estatais muito bem estruturadas, mas dependem de fortalecimento. Na geologia, a gente tem a antiga CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, que tem um corpo de técnicos de altíssimo nível, só que precisa ampliar e de receber mais recursos. E essa empresa é responsável pelo mapeamento do E é Brasil. uma estatal. É uma estatal, é vinculada ao Ministério das Minas e Energia, 100% estatal. Temos também o DNPM, que é a Agência Nacional de Mineração, também vinculada, aí virou uma agência, Isso. com o objetivo de fiscalizar a mineração no Brasil, também com concurso público, servidores públicos. Na área do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos também o CETEM, por exemplo, que é o Centro Tecnológico, que é estatal também e que tem a capacidade de estudar a transformação. E temos outras empresas também no Brasil estatais. Então, eu acho que em termos de empresa, o Brasil tem empresas. Se for criar uma nova empresa, como algumas pessoas Terrabras. aventaram, a Terrabras, tem que entender para que vai criar. É alguma coisa complementar? Para É monopolizar uma a empresa extração é uma empresa para extrair, a gente tem capacidade para extrair, porque a própria CPRM, no passado, era responsável pela extração. Ela não deu conta, né, a nossa própria história mostra isso. Por quê? Você precisa de investimento muito elevado. Mas é essa a O que discussão, não é? essa é a discussão, mas o que nós precisamos, é o que o presidente Lula defende e que eu defendo. Precisamos garantir o beneficiamento, a transformação aqui no Brasil, principalmente. Essa lei que foi aprovada na Câmara não garante isso. Ela garante um incentivo para a empresa que beneficiar no Brasil. Eu acho que nós precisamos garantir Isso isso. não é manter essa exploração, inclusive em perspectiva futura, na mão de estrangeiros? Não, por isso que a gente precisa que a legislação garanta o beneficiamento aqui. Do jeito que está hoje, não dá. Né? Por exemplo, hoje uma empresa estrangeira vem aqui, explora e pode vender tudo lá para fora. Por mais que o governo esteja falando que vai explorar aqui e transformar aqui. Assim, eu digo assim, não necessariamente é criando uma nova empresa do zero, porque talvez a gente não tenha tempo de criar uma empresa para fazer o que a CPRM faz há 50 Mas anos, essa não é a né? mesma discussão sobre a Petrobras nos anos 50? Se falava exatamente isso. O Brasil não tem condição de fazer isso. E foi criada, você criou um corpo técnico, você treinou pessoas e a Petrobras passou a fazer aquilo que achavam que ela não ia fazer porque não tinha recursos, porque não tinha pessoas? Eu já fui da Petrobras, inclusive, com muito orgulho. Não, eu não estou falando que eu sou contra criar, não. Eu acho que nós temos, por exemplo, hoje, se a gente, porque a questão das terras raras está acontecendo hoje, ela não vai acontecer daqui a 10 anos. Né? A gente precisa fortalecer a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. A CPRM é uma empresa fantástica. Já me fizeram muitos Ela é elogios uma empresa fantástica, mas ela, ela, ao ela nível técnico, ao nível dos profissionais é lá. Então, excelente ela empresa. poderia assumir esse papel. Poderia assumir esse papel, né? Assim, não precisa criar uma nova empresa. A gente tem empresas estatais que precisam ser fortalecidas no Brasil. Se quiser criar uma empresa, por exemplo, para juntar essas empresas que já existem, porque também a gente tem que formar pessoas, né? Pode,
pode criar, se for essa a Mas solução, ela mas é o que me preocupa mais no momento é essa legislação que está sendo aprovada no Congresso Nacional, que a gente precisa colocar algumas salvaguardas nessa legislação. Não adianta aprovar esse projeto de lei da forma que está, porque não vai ele não garantir. foi aprovado ainda? Está no Senado, foi aprovado na Câmara. O governo foi favorável. O governo foi favorável porque ele sabe que ele não tem força suficiente para aprovar tudo o que ele quer da forma como ele quer. Tem coisas positivas nesse projeto. Por exemplo, o projeto ele estabelece um percentual para a ciência e tecnologia. O projeto estabelece, por exemplo, um conselho vinculado à presidência da República que pode vetar uma empresa estrangeira mudar uma sociedade. Então, tem algumas salvaguardas que o governo conseguiu colocar nesse projeto de lei, mas precisa avançar mais. A gente precisa condicionar pelo menos uma grande parte da transformação aqui no Brasil. E o Brasil tem também uma outra vantagem com a transformação mineral e o beneficiamento acontecendo aqui. A nossa energia. Então, a gente tem uma energia, uma matriz energética muito limpa. E esse tipo de beneficiamento exige muita energia. Então, se a gente ainda conquista esse beneficiamento aqui, isso é muito positivo também para o meio ambiente. Então, eu acho que o governo eu sei que o presidente Lula está muito atento, ele tem falado muito sobre isso. Ele fala: nós queremos as nossas terras raras que sejam beneficiadas aqui. Né? Ele tem falado isso. Se agrega valor a elas Que aqui. agregue valor aqui no Brasil. É isso que a gente precisa, agregar valor aqui. E para isso a gente precisa de uma legislação, precisa fortalecer as empresas estatais que nós temos. Para mim, não é o mais importante criar ou não criar mais uma empresa estatal das que nós temos, mas eu, como geóloga, professora da área de geologia, que eu conheço o Serviço Geológico do Brasil, conheço a Agência Nacional de Mineração, nós precisamos fortalecer essas empresas. Por exemplo, a Agência Nacional de Mineração está com vários concursados aguardando ser chamados. Então, a gente podia começar chamando esses concursados. Quem tem que Né? chamar é o Ministério? É o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Então, tem uma lista de concursados de alto nível esperando ser chamado. Então, quando a gente fala em criar uma nova empresa, a gente vai precisar de concurso também, né? A gente está cheio de concursado aí. A CPRM, que eu chamo de CPRM porque eu sou velha, né? Mas hoje em dia é Serviço Geológico do Brasil. Isso. Também fez concurso recentemente. Então, vamos fortalecer essas empresas estatais e vamos melhorar a legislação para garantir a transformação e a agregação de valor aqui no Brasil. Isso é essencial, mas não é essencial só para terras raras. É essencial também para nióbio, que nós somos o maior produtor de nióbio do mundo.